Falar sobre idade sempre foi motivo de tabu. E recentemente essas discussões foram reacendidas com 3 jovens que debocharam de uma mulher de 40 anos de idade que resolveu ingressar na universidade. E é falando a respeito das consequências jurídicas na vida dessas 3 jovens e também trazendo para a discussão as mais recentes ganhadoras do Oscar de 2023 e também a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, que o tema do vídeo de hoje é etarismo, preconceito com idade. Vem comigo. Gente, quiz do dia. Como desmatriculou um colega de sala? Ela tem 40 anos já. Aqui eu quero saber. Era pra estar aposentada, que ela Realmente. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Não tem, eu não tenho sabe essa quem é opinião. Google. Não sabe. Ai, julgada. Acho que a professora é o Google. Nossa. Bom, gente, viralizou nas redes sociais essas 3 jovens que estavam debochando de uma mulher por conta de ter 40 anos de idade e falam que 40 anos não era idade de se ingressar na universidade. E diversos vídeos, diversas pessoas começaram a reacender essa discussão sobre um tema e um tópico que é muito importante e que muitas pessoas sequer sabiam dessa denominação, que é o etarismo. O etarismo é uma denominação que foi criada para o preconceito, para a discriminação com pessoas com uma determinada idade, com uma pessoa que tem algum tipo de idade que é tida como velha. E essa denominação, essa terminologia acaba sendo utilizada e trouxe de volta a essa discussão. O etarismo ele é utilizado tanto para homens quanto para mulheres, mas quando se trata de mulheres, essa discriminação é muito maior e muito mais acentuada, principalmente quando a gente fala na questão estética. O homem, né, existe uma sociedade muito machista e ainda existe esse padrão de beleza em que o homem vai ficando mais velho, vai ficando mais charmoso, vai ficando mais sábio. Existe uma forma velada em que o padrão de beleza é diferenciado da forma como é julgado para a mulher. O padrão de beleza imposto, a forma que ela tem de se manter jovem, de manter um corpo, de manter um aspecto imposto pela sociedade e arraigado há muitos anos, que é completamente diferente da forma como é tida para o homem. Então isso é muito mais cruel e muito mais notado, latente nas mulheres do que nos homens. Existe uma juíza e escritora que eu gosto muito, ela chama-se Andréa Pachá. Andréa Pachá, ela tem diversas obras escritas baseando na experiência que ela teve dentro das varas de família. E ela trouxe isso dentro dos livros que ela escreveu em formato de crônicas, humanizando essas pessoas e trazendo essas complexidades da vida humana dentro de um gabinete, né, dentro de audiências e decisões judiciais, falando sobre pensões, falando sobre mortes, falando sobre descobertas de filhos, falando sobre relacionamentos que terminam em um divórcio. E diversos livros foram publicados. Ela tem A Vida Não É Justa, que inclusive é o primeiro livro que vai fazer parte do meu projeto de Clube da Justiça, que é um clube de leitura coletiva gratuito. Tem na minha rede social informação. E a gente começa com ele em referência às mulheres, ao mês da mulher, né, o mês de março. Além da Vida Não É Justa, ela tem também Segredos de Justiça, que virou uma série na Rede Globo, com o mesmo nome, que fala a respeito dos episódios do livro, tendo a Glória Pérez como protagonista. E também tem o Velho São os Outros, e o mais recente dela, chamado Sobre Feminismos. O Sobre Feminismos ele é um compilado de conversas que ela teve com uma feminista negra chamada Vilma Piedade. A Vilma Piedade ela trouxe uma terminologia chamada dororidade. Enquanto sororidade é aquela empatia, né, o entender e o apoiar entre mulheres que se entendem e se compreendem enquanto mulheres e têm a sororidade. A dororidade é a compreensão maior de mulheres negras que conseguem se identificar através das dores e dos problemas que têm umas com as outras. Então juntaram-se as duas, Andréa Pachá e a Vilma Piedade,
e criaram essa nova obra chamada Sobre Feminismos, que é esse livro que eu tenho aqui comigo, e trazem diversos aspectos e diversas discussões sobre o gênero, sobre a mulher, em seus aspectos mais gerais. E dentre os capítulos que são trazidos desse livro, existe um em específico que fala sobre envelhecimento e de como que é cruel a partir do momento que a mulher não passa a produzir, não passa a criar, não passa a estar dentro de um aspecto de produção de um mundo capitalista, de como que ela é abandonada. E principalmente dos seus afetos, dos seus desejos e das suas vontades, que ela é tida basicamente como uma pessoa descartável a partir do momento que ela adquire a idade tida como velha ou envelhecimento dentro dos 60 anos. E eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro que eu acho muito interessante a gente poder comentar. Envelhecer é ficar fora do mercado, ficar sozinho. Com o tempo, nós mulheres somos deixadas de fora também do universo afetivo. Muitas mulheres se separam, veem seus filhos adultos se mudarem para suas próprias casas. Além de tudo, não é fácil ser mulher e envelhecer, porque há esse mito arraigado na sociedade de que temos que ser sempre bonitas, jovens e magras. E isso é um comentário que elas trazem a respeito do envelhecimento, em que existe essa imposição de que se não tiver esse padrão específico, a pessoa não se enquadra mais para um relacionamento, a pessoa não se enquadra mais para uma carreira, a pessoa não se enquadra mais para a universidade. Existe uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura que chama, se eu não me engano, eu não sei falar francês direitinho, Annie Ernaux. Ela tem 82 anos de idade e aos 82 anos ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o maior prêmio que a gente tem no mundo inteiro, né, de premiação pela escrita, que ela ganhou aos 82 anos pelas suas obras e pela escrita que ela tem. No Brasil, a gente tem atualmente 4 obras dela pela editora Fósforo. Ela tem diversos livros publicados, a gente só tinha 2, e agora foram publicados no ano passado mais 2. E dentre essas novas publicações, existe um chamado O Jovem, que ela justamente fala a respeito do etarismo e do preconceito que ela vivenciou, ela agora com 82 anos, mas na época com mais de 50 anos, o relacionamento que ela teve com um homem que era 30 anos mais jovem do que ela. E a Annie Ernaux traz essa reflexão por meio de autoficção, mas é uma autoficção de recortes da vida dela que merecem reflexão para toda uma coletividade, para todas as pessoas de uma maneira geral, porque todos acabam se identificando e acabam sendo reflexos dessas reflexões e dessas histórias que ela traz como autoficção. E a gente tem aí, ela fala a respeito de carreira, das diferenças de carreiras, enquanto o garoto estava construindo a carreira dela, já tinha uma carreira consolidada, do preconceito que as pessoas tinham, do relacionamento que ela tinha. Algumas pessoas até falavam que era incesto o que ela estava vivenciando, considerando como se ela fosse uma mãe do rapaz. E 3 temas são muito importantes e abordados na obra dela, que é o amor, o desejo e o tempo. Quando a gente volta para essas 3 jovens, infelizmente elas não vão poder ser penalizadas pela atitude vergonhosa que elas tiveram em manifestar esse deboche, né, essa crítica vergonhosa e desnecessária com uma pessoa de 40 anos de idade. O Estatuto do Idoso prevê que idoso no Brasil é apenas a partir de 60 anos. E se tivesse, né, uma pessoa de 60 anos, tivesse a cometer algo como desse tipo, poderia ser imputado o crime de discriminação com a pessoa idosa. Não foi o caso que aconteceu dessas meninas, porém, isso não deixa de permitir com que elas possam ser imputadas pela indenização de danos morais. Civilmente, essa mulher pode ingressar contra as meninas pedindo reparação pela desmoralização que ela teve, né, pela a forma que mancharam a imagem dela, desmoralizando apenas por querer estudar. E uma coisa que é interessante e importante a gente perceber é essa característica da idade. E se a gente tirar como exemplo essa mulher de 40 anos de idade e utilizando ela como exemplo
geral de diversas outras mulheres que ingressaram na universidade mais tarde, a gente começa a perceber quais seriam os motivos que mulheres mais velhas ingressariam na universidade. Quais foram as formas de vivências, quais foram as histórias que estavam impermeadas nessas mulheres, que impediram que elas entrassem num tempo normal dentro de uma universidade. Filhos que às vezes cresceram ou teve que cuidar de filhos durante toda uma vida, a família às vezes abriu mão da carreira para cuidar da família, cuidar do marido. Muitas, uma geração antiga, eram proibidas de ingressarem na universidade, de terem acesso à educação pelos maridos, ou às vezes uma mulher é o arrimo de família, é a única pessoa provedora para uma família. Hoje em dia a gente sabe que os conceitos de família são muito diferentes e muito plurais, e existem mulheres que são os chefes de família, são elas que são provedoras, às vezes de toda uma prole e às vezes de várias outras pessoas. Então, quantas mulheres às vezes abrem mão da própria vida, da própria história, em favor do outro, do crescimento do outro? Quantas mulheres fazem isso por seus maridos, para a carreira deles? Então isso a gente tem que observar, num aspecto geral, por que levou essa mulher a entrar mais tarde na universidade. Não que seja necessariamente isso, mas vale essa reflexão de tantas outras mulheres que abriram mão das suas vidas, abriram mão da sua carreira em prol de uma família e de outros conceitos e não conseguiram aí se projetar profissionalmente. Em relação a essas meninas novas que conseguem entrar na universidade, que conseguem com essa idade ter acesso à educação, você parar para pensar, quem paga a universidade delas? Elas trabalham, elas têm essa consciência, elas têm essa noção de que têm um privilégio de estar ingressando jovens em uma universidade em relação às outras pessoas? É muito mais do que idade. Eu acho que é muito mais do que idade, é respeito e empatia com uma outra pessoa que às vezes não teve uma oportunidade, que às vezes não teve uma história de vida com tantas facilidades de poder entrar nova na universidade e construir uma carreira de uma forma como elas não conseguiram. E eu finalizo o vídeo de hoje trazendo como reflexão as recentes ganhadoras do Oscar de 2023. Ambas são pessoas tidas como mais velhas, uma de 60 anos, que ganhou o Oscar de melhor atriz, e outra de 64 anos, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. A de 64 anos é a primeira vez que ela ganha um Oscar na vida, a primeira indicação ao longo de um curso e de um currículo, uma carreira enorme no cinema, em todos os diversos filmes, agora aos 64 anos, e é a primeira vez que ela ganha um Oscar. E existe um vídeo viralizando nas redes sociais que mostra o amor e a alegria que ela teve em receber esse reconhecimento. E eu finalizo esse vídeo falando que não existe momento certo, não existe idade certa para você poder realizar os seus sonhos. Mas existe sim empatia, respeito e compreensão para a pessoa que está do seu lado. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui para mim o que você achou referente a essas três jovens e curte aqui o vídeo, que é muito importante para mim. E até a próxima. That's what they say.